Amanhã, domingo, 4 horas da tarde, o Vasco entra em campo para enfrentar o Flamengo no Clássico dos Milhões. Um jogo extremamente importante para o Vasco no Campeonato Brasileiro, mas também é importante para o que a gente fala em relação à moral que o time pode ganhar vencendo esse jogo. Não só o time, mas eu diria que também os torcedores do Vasco. E um recadinho aqui antes de eu falar para vocês com essa provável escalação do Vasco, trazer aquele pré-jogo tático para vocês. Eu quero convidar você, torcedor do Vasco, a ir até o Maracanã nesse domingo, cara. 4 horas da tarde, domingão, um clássico para você ir com a sua família, para você ir com seu amigo. Cara, compre o seu ingresso, ainda tem ingressos disponíveis para o setor sul, que é onde vai ficar a maior parte da torcida do Vasco. Então é só você acessar vasco.futebolcard.com que você vai poder comprar o seu ingresso para esse Clássico dos Milhões. E assim, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tô bem crente que o Vasco pode sair vencedor desse confronto e vou mostrar o porquê no vídeo de hoje para vocês. Então não perca esse jogo, vá até o Maracanã. Eu conto contigo lá, eu quero te encontrar lá no Maracanã, eu vou estar nesse jogo. Então eu espero poder te encontrar lá pra gente trocar uma ideia e tudo mais, beleza? Agora sim, vem comigo. Então galera, já estamos aqui com as prováveis escalações, tanto do Vasco quanto também com a provável escalação do Flamengo, pra gente poder ter uma ideia de como pode ser esse embate nessa partida de amanhã. Beleza, o Vasco terá no seu gol o Léo Jardim como seu goleiro titular. Na lateral direita é provável que o Paulo Henrique inicie como titular e o Puma comece no banco de reservas. O Puma jogou praticamente o jogo todo do meio de semana. O Paulo Henrique entrou na reta final, ele faltando uns 15, 20 minutos para terminar a partida, e a tendência é que o Paulo Henrique comece o jogo para ter uma consistência maior em embates aqui com o Samuel Lima, que também é um jogador de velocidade. Eu só espero que o Paulo Henrique possa fazer uma atuação no nível Paulo Henrique quando ele estava no seu melhor momento. O Vasco vai precisar que todos os seus jogadores joguem no seu máximo para sair vencedor desse confronto. Mas sempre tem essa dúvida porque o Renato Gaúcho tem o Paulo Henrique como titular, já ficou entendido isso, mas vira e mexe o Puma Rodrigues joga também e o Puma geralmente entra bem nos jogos. Então é uma possibilidade aqui de Puma ou Paulo Henrique. Na zaga, o Saldívia deve ser o titular, apesar de eu achar assim que o Saldívia não fez um bom jogo contra o Olímpia. Eu acho que ele errou demais tecnicamente e muito além do que ele costuma errar. Então, o Saldívia deve ser o titular ao lado do Robert Renan. Eu coloquei aqui entre essa barra o Cuesta, porque assim, o Saldívia não fez uma partida tão excelente assim. Quem sabe o Cuesta não joga esse jogo, mas eu ainda acredito que o Renato Gaúcho vai de Saldívia e Robert Renan. Robert Renan que deve retornar ao time titular do Vasco. Quem jogou no meio de semana foi o Lucas Freitas. Na lateral esquerda, parece que a dúvida foi sanada e teremos o Lucas Piton como lateral esquerdo titular do Vasco nesse jogo, porque o Cuiabano não treinou nenhum dia essa semana com bola, então o Lucas Piton vai ser o titular de novo aqui do Vasco. Tem um embate aqui dele com o Plata que me deixa um pouco preocupado em questão de força e de velocidade, mas eu espero que o Piton possa fazer uma boa partida, principalmente assim falando sobre a parte defensiva do Piton, que é o que mais me preocupa. Tomara que ele consiga fazer um bom jogo. O Piton já jogou bem com a camisa do Vasco e a gente sabe disso, mas realmente o que me preocupa em relação a esse embate é a parte física. O Plata é um jogador muito rápido, o Piton é um jogador muito lento. Mas tomara que o Vasco consiga neutralizar essa jogada do Flamengo, que é forte pelo lado do campo do Plata com Varela. E aí o Vasco no meio de campo terá a volta do Thiago Mendes, que treinou normalmente nesses últimos dias e tem condições de iniciar esse Clássico dos Milhões. Então o Thiago Mendes vai para esse jogo. Ele foi poupado da partida do meio de semana, mas para esse jogo ele está bem, podemos dizer, e vai para o jogo. Ao lado dele, Cauã Barros deve ser o titular do Vasco, para ser mais uma espécie de um primeiro volante. O Barros, né, aquele cara que contém um pouco mais na parte defensiva, mas o Vasco deve jogar com esses dois volantes, o Barros e o Thiago Mendes. E aí do meio para frente começam as dúvidas na cabeça do torcedor vascaíno. Essas dúvidas aumentaram ainda mais, eu diria que não só na cabeça do torcedor do Vasco, mas também na cabeça do Renato Gaúcho após o jogo do meio de semana. Por quê? Vamos lá. O Andrés Gomes é presença confirmada, ele vai começar o jogo como ponta esquerda do Vasco, que ele pode ter um empate com o Varela e vencer muitas vezes, pela velocidade, pela força e até pelo fato do Flamengo ser um time que deixa espaço. O Flamengo ataca, mas também deixa espaço. Então o Vasco pode explorar esse espaço às costas da última linha do Flamengo com o Andrés Gomes com a sua velocidade. E aí o Vasco deve ter como tendência o Rojas como seu camisa 10 nesse jogo. Eu acredito que depois do jogo que ele fez contra o Olímpia ele tem que ser titular. Jogador bom não pode ficar no banco, ainda mais em um jogo desses. É um cara que pode ter mais responsabilidade, tem a bola parada, tem a qualidade técnica, e o Rojas ele tem uma coisa que o Vasco precisa para esse clássico, que é coragem.
Ele não tem medo de jogar. A bola não queima no pé do Rojas. Pelo contrário, ele gosta de ter a posse de bola, isso é importante. E aí na ponta pelo lado direito, eu coloquei essa dúvida aqui do Tietê com o Adson, porque o Tietê ele sentiu a indisposição no jogo do meio de semana contra o Olímpia e ele não jogou, aí o Ramon Henrique entrou no lugar dele. Mas o Tietê treinou normalmente, cara, ele tem condições de ir pra esse clássico contra o Flamengo. E aí eu coloquei aqui Tietê ou Adson, porque o Tietê ele pode iniciar esse clássico como titular, e o Renato Gaúcho marcar no seu 4-4-2 com o Tietê fechando aqui pelo lado direito, mas ele tem a chance de colocar o Adson também. É uma dúvida que eu acredito que ainda tem na cabeça do Renato Gaúcho. O Adson pode iniciar esse jogo como titular e fechar também que a marcação pelo lado direito de defesa do Vasco. Só que o que você ganha tendo o Adson? Você ganha velocidade, tu ganha técnica e tu ganha qualidade de conclusão em último terço. E tu ganha também a capacidade do Adson de passe em relação ao Tietê. Você só tem a ganhar colocando o Adson no lugar do Tietê. Eu só vejo um contexto para ele colocar o Tietê, que seria ele tentar formar um tripé no meio de campo. E aí traz, quem sabe, aqui o Rojas para fechar pelo lado. Mas eu não acredito nisso. Ele vem marcando em um 4-4-2 e acho que ele não vai mudar. Então eu iria de Adson, mas tem essa dúvida ainda. E aí no comando de ataque, David ou Spinelli. Por que David ou Spinelli? Porque o Renato Gaúcho ele falou na coletiva pós-jogo contra o Corinthians sobre a utilização do David por uma questão de velocidade. O Spinelli não ter velocidade. Eu não vejo tanta diferença de velocidade. Nenhum dos dois é um grande velocista. São jogadores que utilizam mais da força, a diferença é que o Spinelli sabe fazer gol e o David não. Eu, Maurício, iria de Spinelli. O Renato Gaúcho, eu não sei se ele vai de Spinelli ou de David para esse confronto. Mas o David ficou no banco de reservas, descansou, nem entrou no jogo do meio de semana. Então tem sim uma grande chance do David iniciar como titular ainda no lugar do Spinelli. Basicamente o Vasco joga nesse 4-4-2 ou um 4-3-3, porque o Rojas baixa para ser esse camisa 10. Vamos lá agora falar sobre o Flamengo, que é o rival da vez. O Flamengo deve ir com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Ortiz e Léo Pereira formando a dupla de zaga do Flamengo. Ayrton Lucas deve ser o lateral esquerdo titular nesse confronto e não Alexandro. E aí o Flamengo também tem desfalques importantes no seu meio de campo. Não vai contar com Pulgar, não vai contar com Arrascaeta, não vai contar com Paquetá, não vai contar também com Carrascal no seu meio de campo. Então a tendência é que o Flamengo tenha um meio de campo formado por Everton Araújo e Jorginho na dupla de volante, com o De La Cruz sendo esse organizador um pouco mais à frente aqui no lugar do Arrascaeta. O Plata pelo lado direito de ataque do Flamengo, Samuel Lino pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo e o Pedro como centroavante. É um time do Flamengo que tem muita qualidade técnica, obviamente, é um time que tá com muita confiança, mas eu não vejo esse time aqui, esse 11 inicial do Flamengo, como um bicho papão que o Vasco não tenha condições de ganhar. Tem jogadores de qualidade, tem jogadores decisivos, tem jogadores muito bons do meio pra frente também, tem uma zaga consistente, mas o Flamengo deixa espaços, o Flamengo também deixa o adversário jogar e a gente viu isso recentemente, no jogo contra o Vitória, no próprio jogo do meio de semana. Geralmente o Flamengo se defende nesse 4-4-2, mas acaba deixando alguns espaços. Em um embate do Flamengo se defendendo em um 4-4-2 e o Vasco atacando, liberando seus laterais, um para cada lado, trazendo aqui o Andrés Gomes para ficar mais colado na linha, Piton por dentro, Thiago Mendes atrás dessa primeira pressão, Rojas jogando entre linhas, Robert Renan mais na esquerda. Esse pode ser um desenho de ataque do Vasco contra o Flamengo. Já o Vasco se defendendo, geralmente se defende no seu 4-4-2 tradicional. Acredito até que o Renato Gaúcho deve fazer a marcação do Vasco, um bloco médio, bloco baixo, pode até em algum momento tentar subir o seu bloco dependendo do placar que esteja a partida, mas ele vai tentar utilizar o espaço deixado às costas do Flamengo, vai tentar convidar o Flamengo para jogar com bola dentro do seu campo, morder e recuperar no setor do meio de campo para depois acelerar em velocidade. E se você tiver essa proposta, eu vejo a importância de você ter o Adson, de você ter o Rojas, de você ter o Andrés Gomes, esses caras que têm qualidade técnica para ligar esse espaço e atacar em velocidade em transição. É um jeito que o Vasco gosta de jogar. Não necessariamente joga sempre dessa maneira, mas pode explorar um Flamengo um pouco mais com a posse de bola na maior parte do tempo e tentar utilizar esse espaço deixado às costas, principalmente quando o Flamengo sobe com seus laterais, quando o Flamengo estiver desorganizado. É uma das formas que o Vasco tem de ganhar esse jogo. Um ponto importante, o Vasco precisa defender bem a bola parada defensiva. O Vasco precisa de suma importância que o Vasco não perca esses duelos aéreos. E de que, pelo contrário, que quando tiver a chance de escanteios, de faltas próximas à área, consiga ser perigoso. E aí eu vejo a importância do Vasco ter, por exemplo, o Spinelli, que é um bom cabeceador, é um cara que tem essa presença de área.
Mas eu espero que vocês tenham entendido. Esse é o pré-jogo de Vasco versus Flamengo. As únicas dúvidas assim que eu vejo no time é Tietê ou Adson, Spinelli ou David. De resto, eu acho que ele vai realmente com essa equipe aqui que eu falei pra vocês. O Thiago Mendes se recuperou, vai ser o Piton na lateral esquerda, Andrés Gomes na esquerda, Barros e Saldívia na dupla de zaga, Thiago Mendes e Cauã Barros jogando aqui com uma dupla de volantes. Rojas, eu iria de Adson, mas aí tá na cabeça do Renato de quem que ele vai no titular, Adson ou Tietê. Mas eu quero saber a opinião de vocês para esse jogo, o palpite de vocês para essa partida. E vá até o Maracanã. Você que tem a chance de ir, compareça até o Maracanã, faça a diferença. Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco. É nóis. Fui!